África do Sul. A África do Sul continua a ser notícia devido à continuidade de ondas de ataques protagonizados a estrangeiros por membros de uma coligação denominada Dudula, que traduzido em português significa forçar ou fazer forçar a saída de estrangeiros. Em reação aos ataques que afetam os moçambicanos residentes naquele país vizinho, o presidente da segunda maior força política com assentos no parlamento, Albino Forquilha, denuncia o aparente silêncio do governo como cúmplice da violência contra os moçambicanos. Primeiro tem que ver com a onda xenófoba que decorre na África do Sul contra estrangeiros, particularmente moçambicanos, naquele país, e demonstramos grande preocupação com relação a esse assunto. Preocupação profundamente porque notamos 3 erros fundamentais. A primeira tem que ver, portanto, com a ação consular diplomática ao nível da África do Sul, com o governo moçambicano, que não está a acontecer e que deixa os moçambicanos desprotegidos completamente. A segunda falha tem que ver, portanto, que é política, porque não há, digamos, uma aparição pública a condenar veementemente estes assuntos por parte do Estado moçambicano, junto às autoridades sul-africanas, por forma a garantirem, de alguma forma, proteção aos estrangeiros e aos moçambicanos em particular, tendo em conta a história que juntos partilhamos. Mas a terceira falha tem que ver com condições estruturantes que não existem no nosso país, que permitiriam, se calhar, que os moçambicanos menos se interessassem por procurar oportunidade de emprego na África do Sul. Estes aspectos todos penso que são matéria de governação, a colocação de consulares e diplomacia moçambicana na África do Sul é para esta ação. A proteção em si aos moçambicanos tem que ver com o Estado moçambicano. A criação de condições tem que ver com o Estado moçambicano. Portanto, pensamos que são todas matérias de governação. Por isso aqui estamos a demonstrar a nossa grande preocupação como partido político, porque moçambicanos estão efetivamente a serem torturados na África do Sul. Forquilha prosseguiu questionando o silêncio em outros casos. Temos neste momento a informação de pelo menos desde onde 20 moçambicanos nos hospitais em Durban, sobretudo em Durban, mas já há casos em Joanesburgo e outras partes da África do Sul de que não temos um acompanhamento claro. Por isso que se estava aqui, de facto, esta falha da ação consular e diplomática na África do Sul. Temos moçambicanos, inclusive, que perderam vidas, não é? E tendo em conta a história que nos une com a África do Sul, essas situações não deviam acontecer. Mas também temos a consciência que o próprio governo sul-africano nunca foi a favor destas ações, mas mesmo assim não ficamos satisfeitos apenas porque publicamente aparece a dizer que não está a favor destas situações, combate também internamente, é preciso que haja ações conjuntas que demonstrem que o nosso Estado moçambicano, o nosso governo moçambicano também está preocupado com esse assunto e algo está a fazer. A onda de violência por parte dos sul-africanos contra estrangeiros voltou a ganhar força nas últimas semanas, tendo registrado mais incidências em Durban. O advogado Sérgio Matzinho submete queixa contra o deputado Egídio Vaz devido a uma publicação polêmica que tornou-se viral nas redes sociais. Diante de um processo de crime que foi aberto contra o Egídio Vaz, por conta de algumas informações que ele tem difundido nas redes sociais, em concreto a questão que tem a ver com a morte do Elvin Dias. Entanto, ele terá propalado certa informação que esta, de alguma forma, deixou todo mundo de preocupado, quando ele refere que pode morrer 50 Elvin Dias, mas a Frelimo vai governar mais de 50 anos. Então isto preocupou-nos bastante, nós como sociedade civil. No entanto que a PGR já iniciou o seu processo, e já foi ouvido, ele também será ouvido dentro em breve. Isto é preocupação e nós temos que acautelar situações desta natureza em que as pessoas assassinam e depois de assassinar, ou seja, eles organizam algumas agendas para assassinar outros cidadãos e por sua vez voltam a levar isto de ânimo leve. Então nós temos que mostrar que a justiça existe,
Aqui deve ser reposta a legalidade, deve ser reposta aquilo que seria a verdade sobre a situação em que, de alguma forma, já apresentei. Então, estamos diante de um processo. No segmento da informação, o ministro da Administração Estatal e Função Pública diz que o Estado deve honrar as suas referências. Continuaremos a honrar. Afinal, é responsabilidade de cada Estado, de cada povo, honrar, homenagear as suas figuras de proa, as suas referências e a sua história. Os nossos presidentes são efetivamente a nossa história. Não há nenhum outro povo que há de honrar os nossos antigos presidentes. Queiramos ou não, eles fazem parte da construção da nossa nação. E nós precisamos de honrar. Não há de vir nenhum outro Estado a honrar os nossos presidentes. E só para clarificar, excelências, com a aprovação do decreto que foi recentemente, não há nenhum direito que se está a crescer. Não há nenhum direito novo que foi criado. Aliás, os direitos dos antigos presidentes foram estabelecidos por esta Casa, por esta Assembleia. Se a memória não nos atraiçoa, no ano de 2000, aliás, primeiro, a partir de 93, dos anos 90, por aí, e depois a revisão em 2011. De lá para cá, nunca mais foram mexidos os direitos dos presidentes da República. Aliás, devemos até clarificar, já agora, porque vimos a correr por ali, indica-se que os presidentes da República têm direito a uma casa, na altura até tinham direito a uma casa paga pelo Estado. Hoje, não está assim. Hoje, tão simplesmente recebem uma verba para a reparação de casas. E posso explicar mais. Dividido por 5 anos ou por 3 anos, a verba que eles recebem significam 8.000 meticais por mês para a reparação da casa. Cada um de nós aqui repara a sua casa ou gasta para a sua casa mais do que o que estamos a pagar hoje para a dignidade dos presidentes que nós temos. Razak Manique declara contínuo combate ao que chamou de cartéis que roubam terras na capital do país. Maputo, Razak Manique diz acreditar na justiça norteada pela autonomia e maturidade na sequência da sua condenação por desobediência judicial. Manique declara contínuo combate ao que chamou de cartéis que roubam terras na capital do país. Eu acredito numa justiça justa do meu país. A nossa justiça tem maturidade. E acredito numa justiça sem interferências. Vamos continuar a aguardar. O caso não está em desfecho. E há de saber que eu não sou tão ignorante ao ponto de ser desobediente. Com muita firmeza e determinação, vamos continuar a combater os cartéis que andam nos distritos a usurpar terras. Vamos continuar a apoiar aqueles que são desfavorecidos, que muitas vezes são-lhes arrancados os terrenos. Mas sobre o processo não vou falar. Acredito na justiça e numa justiça justa. Assegurou Razak Manique, respondendo a questões de jornalistas sobre o processo. No local, o edil de Maputo dirigiu o lançamento do Fundo Municipal para o Empoderamento da Juventude, onde determinou que o dinheiro disponibilizado deve chegar a todos. O dinheiro deve chegar a todos os jovens, todos aqueles que vão concorrer, independentemente da sua crença, independentemente da sua cor partidária, independentemente daquilo que gostam e daquilo que não gostam, devem ser abraçados por estas iniciativas, desde que apresentem projetos, estes projetos que sejam propostas e propostas que sejam aceites. A criação deste fundo assenta em objetivos claros e estratégicos. Em primeiro lugar, reduzir o desemprego juvenil, promovendo o autoemprego e a criação de oportunidades sustentáveis e mais postos de trabalho. Sobre o fundo em questão, trata-se de um fundo que visa promover iniciativas empreendedoras que contribuam para a geração de renda e empregabilidade da juventude no município de Maputo.
O economista Vasco José diz que a pressão internacional pode estar por detrás, portanto, do novo reajuste salarial. O cenário salarial no país prepara-se para sofrer alterações após intensas negociações no seio da Comissão Consultiva do Trabalho. As partes envolvidas chegaram a um consenso que prevê um reajuste de até 10% nos salários mínimos aplicáveis aos 8 setores de atividade, excluindo a função pública. O acordo surge num contexto econômico considerado desafiante, marcado pela retração do desempenho da economia nacional. O economista Vasco José entende que este consenso resulta em grande medida do reconhecimento das dificuldades econômicas que o país enfrenta, sobretudo a redução do crescimento e aumento do custo de vida. Bom, eu acho que o consenso resulta do reconhecimento do desempenho da economia moçambicana em 2025. O ano de 2025 foi desafiante. Nos primeiros 3 trimestres, a economia teve a contrair e apenas tivemos houve uma expansão da economia no 4º trimestre, no último trimestre. Creio que o ano de 2025 provavelmente foi, do ponto de vista de desempenho econômico, foi o pior ano, pior nos últimos 20 anos, não é? Então, o consenso alcançado entre as 3 partes, o setor privado, o governo e o sindicato, resulta desse desempenho frágil da economia moçambicana. Entretanto, o especialista acrescenta que a pressão internacional pode estar entre os fatores que influenciam a decisão de não se proceder a alterações na função pública, aliada às limitações na tesouraria do Estado. A decisão de excluir é mesmo porque o Estado nos últimos anos tem tido desafios de gerir a fatura de salário. Muitas das vezes tem havido atrasos de pagamento de salários, depois também, e muitas das vezes tem que recorrer a endividamento interno para fazer face a esse problema de tesouraria, essencialmente no que concerne ao pagamento de salário. E é uma das condições que têm sido impostas pelos doadores internacionais, pelas instituições financeiras internacionais para financiar Moçambique. Então, creio que a decisão foi mesmo associada mesmo à questão de gestão mesmo das finanças públicas. E acredito que a manutenção do salário deste setor está associado a essa pressão internacional. Na esfera pública, a decisão é analisada sob diferentes perspectivas, havendo quem defenda a necessidade de um salário mínimo mais ajustado à realidade econômica do país e às necessidades básicas da população. Do ponto de vista do aumento, eu penso que ela é bem-vinda, mas do ponto de vista da expectativa dos moçambicanos, eu acho que ainda está distante para poder suportar aquilo que é o custo dos moçambicanos, que são os custos básicos. E partindo do ponto de vista daquilo que são as características, as nossas condições e que podem diferenciar de zona para zona, eu acredito que com 15 mil meticais eu acho que seria uma boa base de salário mínimo, sem falar de 20 que já é muito, mas a partir de 15 mil eu acho que já seria uma boa base mínima. Apesar do reajuste anunciado, Vasco José considera que o aumento ainda é insuficiente, tendo em conta o atual custo de vida, que continua a pressionar o poder de compra dos cidadãos. Que este aumento é um aumento extremamente baixo, não vai resolver os problemas que as famílias enfrentam. E depois a economia moçambicana também está sob pressão. Temos a questão da escassez de divisas, que existe uma pressão dos organismos do FMI para desvalorizar o metical, e se isso acontecer, o impacto será mesmo será no poder de compra. De referir que neste processo estiveram envolvidas as 3 partes que integram a Comissão Consultiva do Trabalho, nomeadamente o governo, os sindicatos e os empregadores. No segmento da informação, vamos a Nampula, onde o edil Luís Jiquira
equipa postos administrativos com viaturas que custaram ao Estado 22 milhões de meticais. As viaturas foram distribuídas pelos postos de Namicopo, Natiquiri, Muhala, Napipini, Muatala e Posto Central, com o objetivo de melhorar a prestação de serviços e aproximar a administração das comunidades. O que nós sentimos nos últimos 2 anos do nosso mandato, quando íamos fazer as visitas aos postos administrativos, havia sempre o sentimento de que nós chegámos àquele ponto porque não tínhamos meios. Nós chegámos ao ponto X porque os meios eram escassos e muitas das vezes tínhamos problemas porque tínhamos que pedir transportes aos vizinhos, aos amigos, para podermos trabalhar. Então, nós com este ato estamos a trazer mais uma vez, a induzir aos nossos chefes dos postos, que são a réplica do presidente do município nos postos administrativos, para dar alguma dignidade e essa dignidade resultar em resultados palpáveis para a nossa população. Estes meios foram aqui adquiridos sempre com fundos da nossa população, com pagamento de seus impostos, de suas taxas. Estes meios são mais da nossa população do que do Conselho Municipal. Segundo o edil, a medida cumpre uma promessa eleitoral e responde às dificuldades de mobilidade enfrentadas pelos dirigentes locais. Agora vou falar com os beneficiários, queremos dizer aos beneficiários que cuidem destes meios, porque não são deles, os meios são da nossa população. É a nossa população que contribuiu para adquirirmos estes meios. Então, nós precisamos de induzir isto aos nossos chefes dos postos. Não são carros privados, não são carros para eles irem passear o fim de semana às chocas ou à ilha. São carros de trabalho. É caro para servir a nossa população. Nós sabemos que temos tido doentes nas nossas zonas que também precisam de chegar a centro de saúde e as ambulâncias têm atrasado. Estes carros vão fazer esse trabalho, porque nós queremos aproximar a população à nossa administração, como nós dissemos. É isso que nós queremos fazer com estes meios aqui. Os chefes dos postos administrativos consideram que os novos meios vão facilitar o trabalho no terreno e melhorar o atendimento à população. Vai ajudar muito, porque tem muitos bairros. Natiquiri é grande, temos 3 bairros, Marrere, Murapaniwa e o próprio Natiquiri. Então, tem zonas recônditas que nós não conseguimos nos locomover até lá, que é o caso de Namigonha, os limites lá, Rapalho, Namitatar, todo sítio. Agora, com a viatura, vai ser muito fácil se inteirar com a comunidade. Com a recepção deste meio circulante, irá garantir ou melhorar a nossa mobilidade, porque outrora a nossa mobilidade era mesmo muito difícil. Olhando o raio do posto administrativo municipal de Matala, a recepção destas viaturas significa muito para nós, vão encurtar as nossas distâncias, vão facilitar o nosso trabalho na comunidade. E não só, também a viatura vai servir para a comunidade. Nós, por exemplo, falecia alguém, são chefes dos quarteirões, familiares dos chefes das unidades comunais, a população, e dificultava muito sem este meio, mas com este meio nós vamos apoiar as famílias, pelo menos, a carregar a urna. O município prevê adquirir um total de 10 viaturas, sendo que os restantes serão alocados a diferentes pelouros. A reportagem é de Cortez Mulha, Camus Manuel, da capital norte do país. O Parlamento Infantil reforça compromissos de apresentar as preocupações das crianças. O representante do Parlamento Infantil Nacional, Elija Caetano, destacou que, apesar dos avanços, ainda existem desafios no sistema educativo, apontando casos de crianças que percorrem longas distâncias. Saudar o Ministério da Educação e Cultura, aos parceiros, às organizações da sociedade civil, pela realização deste evento, porque mostram, de fato, aquela que é a preocupação do governo, das organizações da sociedade civil, no que diz respeito àquilo que é a criança no nosso país. Realizando este workshop é uma iniciativa de mostrar que a educação está no centro daquilo que é a agenda do nosso governo e a criança está em primeiro lugar.
para chegar à escola e outras que estudam em condições precárias, sem carteiras e com poucas condições de aprendizagem. Como crianças temos as escolas como as nossas segundas casas, podemos dizer que é o lugar onde passamos mais tempo e temos as escolas como sendo aqui este centro de amor, de carinho e onde podemos crescer e aprender. No entanto, ainda existem crianças no nosso país que frequentam diversas distâncias ou caminham diversas distâncias para se fazer as escolas, ainda tem crianças que sentam no chão, ainda tem crianças que não têm professores qualificados. Então, continuar a exortar o nosso governo para que continue construindo mais escolas, continue apetrechando as mesmas, continue garantindo que essas mesmas crianças tenham oportunidade de sentar em carteiras e que possam aprender num ambiente de amor e que sabemos que já dizia o saudoso papá Samora Moisés Machel, a criança é a flor que nunca murcha. Então a criança precisa deste ambiente onde possa aprender com amor para que possa